Eu amo ler quadrinho, mas quando é um quadrinho do Tom King, eu gosto ainda mais. Hoje a gente vai falar sobre Gotham City Ano 1. Um quadrinho aí com Tom King, Phil Hester, Eric Gapstur, Jordie Bellaire. Esse quadrinho que vai contar a história de Gotham City. Gotham era uma cidade próspera. E a gente sabe no mundo do Batman que Gotham não é flor que se cheire. Mas quando e como aconteceu a queda dessa cidade, é isso que o Tom King se propôs a falar pra gente. E para você que não tá habituado, o que seria esse ano 1? O ano 1 é o nome que é dado a essas histórias que justamente contam o ano 1 dos personagens. Então a gente tem o ano 1 da Mulher Maravilha, que conta a história do primeiro ano da Mulher Maravilha atuando como Mulher Maravilha. Batman, mesma coisa, Superman, primeiro ano ali do Clark Kent descobrindo seus poderes no Kansas e assumindo seu papel como Superman. E aqui no caso de Gotham ano 1 a gente tem a história do primeiro ano de Gotham, mas não o ano da fundação e criação de Gotham. A gente tem a história do primeiro ano que Gotham se tornou a Gotham que a gente conhece nos quadrinhos, essa cidade suja, cheia de crimes, cheia de perigos e tudo mais. E tem até situações que a gente tem o beco do crime nas histórias do Batman, que o Tom King ele dá um jeito de explicar como esse nome ele foi criado, porque ele foi dado a esse beco. Então é uma história que se propõe a explicar como Gotham, que era uma cidade próspera, uma cidade linda, a cidade dos sonhos, a cidade paraíso, até fala no quadrinho menores taxas de crimes do que Metrópolis, como essa cidade virou uma cidade loucura que é a Gotham atual, completamente insegura no universo do Batman. E para isso, a gente começa na história com um sequestro. A gente tem o detetive Slam Bradley, que ele acaba se envolvendo, na verdade ele acaba envolvido no meio do sequestro da princesa de Gotham. A princesa de Gotham, que é a filha do casal Wayne, que são os avós do Bruce Wayne. E essa princesa de Gotham é um bebê, ela sumiu. Ela não é vista e ela foi sequestrada e a família fica apreensiva e o Slam Bradley se mete numa encrenca que é... Ele recebe uma carta falando para entregar para a família Wayne e nessa carta diz que a família Wayne tem que dar $100 mil para ele e que aí ele vai fazer a troca desses 100 mil pela criança. E ele não sabe nada disso, ele nem sabia o que tinha na carta, ele não podia abrir a carta. E aí ele se envolve em toda essa situação. E o que a gente tem nesse quadrinho aqui? Eu não quero dar muito spoiler, porque esse quadrinho é imprescindível que você leia. A gente tem essa história que é contada ali pelo Tom King, mas com uma arte que também é bem bacana. É uma arte diferente, é um estilo diferente do que eu costumo ver. No começo eu estranhei um pouco, eu não curti muito não. Eu vou falar que no começo eu não curti muito não. Eu fui assimilando melhor o estilo da arte e foi fazendo mais sentido pra mim. E eu fui gostando até que no final, quando a gente vai progredindo pros finalmente, essa arte já está muito mais agradável pra mim e eu curti um pouco mais. Mas assim, não é o estilo de arte favorita, mas ela é longe de ser ruim, tá, gente? É uma arte boa, mas não é aquela arte que me brilha os olhos, como uma arte de uma Bill Xavely, de um Greg Smallwood, de um Mitch Gerads e etc e tal. Mas a arte é muito, muito bela e conta muito bem a história do quadrinho que o Tom King quer contar. Falando de Tom King, o Tom King ele tem uma coisinha que é esse excesso de texto, né? O Tom King ele gosta de texto e pra você que não... Óbvio, o quadrinho tem que ter texto pra você entender a história, mas pra você que acha cansativo quando tem muito, muito texto assim, aparecendo nos quadros, eu te dou a triste informação de que é o meio jeito Tom King. O Tom King ele tem esse estilo que às vezes ele vai encher, vai ter páginas, 2 páginas que vai estar cheio de quadro, com narração, com personagens conversando e tudo mais, isso faz parte, mas como eu gosto da história, foi fazendo sentido pra mim. Mas no começo eu tava achando chato a história. Eu não gostei do jeito que ela engrena inicialmente. Até ali, no final do que seria a primeira edição, né, lançado nos Estados Unidos, que aqui é um compilado com todas as edições, com a edição 1 a 6, mas no final do que seria a primeira edição, a história ela vai te pegando, e aí você, tá, beleza, agora vamos pro próximo, e aí engrena de um jeito que você não para mais. Eu dei uma sentada aqui e li esse quadrinho inteiro.
Mas então a gente tem essa história aí de Gotham, do sequestro da princesa de Gotham. E aí o Island Bradley, metido nisso, ele precisa achar quem foi. Primeiro ele joga as regras do jogo, né? Que os sequestradores mandam as cartas, ele tem que seguir. E aí ele tem desentendimentos com a família Wayne. E a gente vai descobrindo coisas ao longo do caminho que todo mundo tem a sua motivação. É Gotham. A gente tem que entender que é Gotham. Então todo mundo faz algo por uma motivação, porque quer alguma coisa, vai se beneficiar de alguma coisa. E, bom, em Gotham City nada é absurdo, porque você tem coisas aqui que acontecem no quadrinho que você fala, é absurdo que uma pessoa tramou isso aqui, traçou esse plano aqui, porque é uma coisa absurda. E é Gotham. É justamente isso, é Gotham. No meio disso, a gente tá numa época do passado, então a gente tem todo o conflito sobre os brancos de Gotham City contra os pretos de Gotham City, que pros brancos são inferiores e tudo mais. Então a gente tem todo esse conflito, a indústria Wayne querendo construir uma usina na área de Gotham onde os pretos estão morando e que vai poluir, vai contaminar as pessoas estão protestando e os Wayne não estão nem aí. E aí será que sequestraram minha filha? Foram esses caras aí que sequestraram minha filha porque eu quero fazer a indústria, eu quero melhorar a cidade e tudo mais. Então a gente tem todo esse trama, essa tensão social que já existe em Gotham City, que está crescendo, e ainda mais um crescimento, um surgimento desse crime que é o maior crime da história de Gotham City, que fica conhecido aqui como o próprio Tom King fala dentro do quadrinho. Acho que até aqui atrás tem, que é o sequestro do século. É conhecido como o sequestro do século, e assim começa um conto brutal sobre pessoas levadas ao limite da sanidade e da própria humanidade em uma cidade prestes a explodir. E é justamente isso. Gotham City está à beira de um colapso, com toda essa tensão social, e quando surge esse sequestro, os nervos vão à flor da pele, porque, bom, o nome da garota Wayne, da filha dos Wayne, não é princesa à toa. Não é o nome dela, né? Mas o apelido dado não é princesa à toa, porque ela é a esperança de Gotham. Então você pode imaginar a comoção que é quando esse sequestro acontece e o público fica sabendo de tudo que vai se desenrolando ao longo desse quadrinho. Então é um quadrinho muito bom. Tom King em alto nível. Por quê? Porque pra mim o negócio do Tom King são essas histórias que ele pode fazer contidas, essas 6 edições, 12 edições. Ele trabalha muito bem nessas graphic novels que já são pensadas em séries limitadas e não séries mensais, séries que se alongam muito. Ele sabe começar e fechar uma história muito bem, costurar tudo ali ao longo do meio, criar pontos da história e diversos pontos da história que vão te fazer engajar para querer a próxima edição. Um bom roteirista, ele sabe contar uma boa história, mas ele sabe te manter engajado ali para a peteca não cair, para o leitor não perder o interesse. E o Tom King faz isso como ninguém aqui. A gente tem uma história que é uma história de detetive. Se você gosta da ideia de detetive, de investigação, é isso que esse quadrinho te oferece. Gotham City Ano 1 é uma história de investigação, é uma história de detetive, e que no fim das contas vai ter tanto plot twist, vai ter tanto desdobramento, que você vai chegar no final do quadrinho maluco, que você vai falar, cara, não é possível que essas coisas aconteceram e que pessoas fizeram esse tipo de coisa nessa história. Mas bom, você tem que lembrar, o nome desse quadrinho é Gotham City Ano 1, e a gente sabe que Gotham não é um lugar pra flor que se cheire. Então é isso, gente. Gotham City Ano 1, mais uma obra do Tom King, meu roteirista favorito. Meu Deus, eu amo os trabalhos do Tom King, cara. E um ótimo quadrinho investigativo. Eu senti muito uma vibe assim, meio Alvo Humano. Eu gosto do trabalho que o Tom King fez com o Alvo Humano, que é justamente um quadrinho também investigativo, que a gente tem esse detetive, o Christopher Chance, e aqui a gente também o nosso Island Bradley fazendo o seu trabalho de detetive para tentar achar a princesa de Gotham enquanto ele joga o jogo dos sequestradores. Então, é um quadrinho que vale muito a pena comprar. Não lembro o preço que ele tá, mas ele já saiu há algum tempinho, então direto ele deve pipocar aí numa promoção da Panini, numa promoção da Amazon. Eu vou deixar os links aí para você comprar na descrição. Lembrando que eu não ganho nada com esses links que você entra e você compra. Valorize o seu bolso. Não importa o link que eu coloquei aqui embaixo, compre o menor valor, valorize o seu bolso. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Você pode ativar o sininho para
não realmente perder vídeo, ser avisado quando tem vídeo novo. Deixe o seu comentário. O que você acha do Tom King? O que você acha do Tom King? Vamos lá, começando por aí. Tom King é um roteirista que ame ou odeie, tem muita gente que não gosta, eu gosto bastante. Mas o que você acha? Você já leu Gotham City ano 1? O que você acha? O que você acha da ideia do ano 1 da DC, de ter essas histórias iniciais de personagens e agora uma cidade? Então, vamos criar esse campo aí de discussão. Muito obrigado para você que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo.